Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos às nossas primeiras aulas de ciências. Eu sou a professora Maria Beatriz e gostaria de dizer que estou muito feliz de passarmos esse ano letivo juntos. Espero que seja muito proveitoso e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem contar comigo. Então, nós vamos iniciar os nossos estudos falando um pouco sobre a matéria, os modelos de estrutura da matéria, do que são feitas as coisas que nós conhecemos, né? Então, a nossa habilidade da aula é investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Então, nós vamos começar falando do que é feita a matéria. Então, algumas coisas que a gente deve lembrar é que alguns filósofos gregos, desde a antiguidade, já haviam proposto a ideia de que o mundo seria feito de partículas indivisíveis, isto é, partículas capazes que são incapazes de se dividir. Enquanto outros filósofos preferiam a ideia de que tudo é composto de 5 elementos fundamentais: a terra, a água, o ar, o fogo e o éter. Foi somente a partir do século XIX que a ideia de partículas indivisíveis, isto é, incapazes de se dividir, foi resgatada e começou a ser testada. Então, essa questão de divisibilidade da matéria ela gerou reflexões bastante interessantes desde a época da antiguidade. Essa questão propunha que a matéria poderia ser dividida sucessivas vezes em partes cada vez menores. Filósofos da antiguidade imaginaram que esse processo não poderia ser infinito, isto é, existiria um limite. Ela seria dividida até chegar num limite que isso não poderia mais acontecer. E esse limite, então, seria a partícula, a menor porção possível e indivisível da matéria. Então, quando chegar na partícula, ela não se divide mais e ela se torna, então, a menor porção que constitui a matéria, que constitui as coisas que nós conhecemos, né? Que constitui os materiais. Leucipo de Abdera, que viveu de 559 a 450 anos antes de Cristo, e o seu discípulo Demócrito de Abdera, que viveu de 470 a 380 anos antes de Cristo, sintetizaram essas ideias no que chamamos de teoria atomística. O que diz então essa teoria? Ela sustenta que a matéria é composta de muitas partículas extremamente pequenas e indivisíveis, chamadas de átomo. Segundo Leucipo e Demócrito, as partículas se movimentam e interagem entre si, formando a matéria. Para que isso ocorra, é necessário assumir a existência de um espaço vazio entre elas. Portanto, segundo esses filósofos, todos os objetos físicos são constituídos por arranjos diferentes de átomos e vazio. Em alguns aspectos, a teoria atual sobre o átomo difere da proposta dos filósofos da antiguidade, mas as ideias centrais permaneceram até hoje. Eles conseguiram explicar muito bem a divisibilidade da matéria, mas não conseguiram explicar completamente o movimento dos átomos. Na antiguidade, uma teoria poderia ser aceita sem a necessidade de experimentos, ou seja, um modelo poderia ser construído com base apenas em ideias filosóficas, sem comprovação por meios experimentais. Por isso, até o início do século XIX, a concepção de átomo era apresentada como uma ideia. Essa característica mudou, no entanto, quando em 1808 o químico inglês John Dalton formulou uma nova teoria atômica com base em evidências experimentais que ele obteve estudando os gases. Então, aqui nessa figura nós vemos representado
a figura de um átomo, a representação que nós temos na ciência de um átomo. Então vamos ver agora o que disse John Dalton. Qual foi a teoria que ele propôs após estudar os gases? Enquanto ele buscava entender por que a massa dos reagentes e dos produtos em uma reação química eram iguais, ele também propôs uma teoria baseada nos seguintes pressupostos. Todas as substâncias são formadas por partículas muito pequenas, indivisíveis e indestrutíveis, chamadas átomos, o que já tinha sido proposto e observado por Leucipo e seu discípulo Demócrito. Outra coisa que Dalton propôs. Existem diversos tipos de átomos que se diferenciam em suas propriedades. Átomos que apresentam as mesmas propriedades, como a massa, pertencem a um mesmo elemento químico. Um composto químico é uma substância formada de 2 ou mais elementos químicos combinados em proporção fixa. As substâncias podem ser formadas por meio de união, separação e rearranjo de átomos, isto é, uma transformação ou reação química. Segundo essa teoria, as diferenças entre os materiais eram resultado das diferentes combinações entre os átomos que os constituem. As transformações químicas, através das quais novas substâncias são obtidas, são o resultado do rearranjo dos átomos das substâncias reagentes. Para Dalton, o átomo era como uma esfera maciça. Para diferenciar cada tipo de elemento químico, ele propôs uma série de símbolos baseados em esferas e a união entre eles na formação de diferentes compostos. Então, veja na figura a representação de várias substâncias segundo o modelo de Dalton. Então, as esferas maciças representando os átomos e as ligações entre eles formando os vários elementos químicos. Então, os arranjos, que representam oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e assim sucessivamente, tá? Então, hoje nós sabemos que as partículas de água são formadas por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, tá? Então, ele representou, aqui também a amônia. Então, no caso da amônia, ela é formada por um átomo de nitrogênio, que é este aqui que nós estamos vendo, um átomo de hidrogênio, e é formada também por 3 de oxigênio, tá? O modelo de Dalton, contudo, pessoal, ele foi bastante contestado entre os cientistas de sua época. As críticas ao modelo de Dalton propiciaram o surgimento de novos modelos, propostos por outros pesquisadores, como foi o caso do modelo de Thomson, que é o que nós veremos a partir de agora. Então, no final do século XIX, o cientista inglês Joseph John Thomson, que viveu entre 1858 até 1940, investigava a natureza elétrica da matéria e elaborou um interessante experimento. Nele, utilizou um tubo de vidro preenchido com gás rarefeito que continha 2 placas metálicas, uma em cada extremo, um polo negativo, ou cátodo, e outro positivo, ou ânodo. Aplicando uma corrente elétrica em alta voltagem no tubo, Thomson observou o surgimento de feixes luminosos, os quais denominou de raios catódicos. Querendo descobrir se o feixe de raios catódicos apresentava algum tipo de carga, ou seja, positiva ou negativa, ele o submeteu a um campo magnético, como o dos ímãs.
Fez isso porque sabia que os campos magnéticos apresentam polos com cargas positivas e com cargas negativas. Sabia também que corpos que apresentam mesma carga elétrica se repelem e, ao contrário, corpos que apresentam cargas diferentes se atraem, assim como os ímãs. Ao ser submetido a um campo magnético, o feixe se desviava em direção ao polo positivo. Esse fato fez com que o Thomson concluísse que os raios catódicos eram formados por partículas com cargas negativas, porque foram atraídos, certo? As propriedades do raio formado eram as mesmas independentemente do gás colocado no tubo. Isso indicava que o tipo de gás não era relevante para a ocorrência do fenômeno, mas sim algo que era comum a todos eles, algo que os constituía. Thomson, então, concluiu que deveriam existir partículas de carga negativa nos átomos, que formavam os gases no interior do tubo e que essas partículas se separavam deles quando a corrente elétrica era aplicada. Essas partículas de carga negativa receberam o nome de elétrons. Como as propriedades elétricas da matéria são observadas apenas em determinadas condições, por exemplo, depois dela ser friccionada, Thomson supôs que a matéria fosse originalmente neutra, afinal, não tomamos choque a todo momento. Se isso fosse verdade, os átomos, que pelos resultados do experimento apresentavam partículas com carga negativa, deveriam também apresentar partículas com carga positiva, de modo a equilibrar o total de cargas, tornando-o neutro. No modelo atômico proposto por Thomson, o átomo é formado por elétrons que estão mergulhados em uma esfera não maciça e uniforme, constituído de material com carga positiva. Então, veja na figura, uma esfera não maciça, constituída de elétrons de cargas negativas, certo? E essa esfera, ela também é constituída de cargas positivas, tá? Então, esses elétrons estão mergulhados, esses elétrons de cargas negativas, estão mergulhados numa esfera de carga positiva, uma esfera não maciça. E apesar de explicar os fenômenos elétricos conhecidos até então, o modelo atômico de Thomson não foi capaz de abranger as observações feitas em alguns experimentos posteriores, e outro modelo precisou ser proposto. Aparelhos de televisão antigos são, na verdade, tubos de raios catódicos com vários refinamentos. Esse tipo de monitor é chamado CRT. É uma sigla em inglês para Cathode Ray Tube, literalmente tubo de raios catódicos em português. E é basicamente um aparelho no qual um tubo de raios catódicos e um poderoso ímã trabalham em conjunto para formar imagens na tela. O sinal de vídeo é decodificado por um circuito que faz com que um feixe de elétrons seja disparado através de um tubo de raios catódicos. Em um ponto desse tubo, eletroímãs fazem com que esses raios passem por toda a tela, de um lado para o outro, de cima para baixo, uma linha por vez. Como os elétrons se movem com velocidade gigantesca, não percebemos esse movimento de varredura do feixe e vemos o que parece ser uma imagem projetada inteira e de uma só vez na tela. Na tela, pontos com diferentes cores brilham quando atingidos pelo feixe de elétrons. Ao ligar e desligar o feixe de elétrons, enquanto os eletroímãs realizam a varredura, diferentes pontos se iluminam ou ficam apagados, o que, em conjunto, gera a imagem que vemos. Bacana, né? Então, a gente consegue imaginar, através disso que foi feito pelo Thomson, como foi o surgimento das TVs mais antigas, como elas trabalhavam e projetavam as imagens, ok? Então, estamos chegando ao final dessa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Esses conceitos que passei para vocês são alguns conceitos de química, tá?
Vocês estão no último ano do ensino fundamental e o ano que vem, quando estiverem no ensino médio, vocês serão introduzidos a 3 disciplinas diferentes. Essas disciplinas, elas desmembram as ciências que vocês veem no ensino fundamental. Então, a partir do ano que vem, as ciências se tornarão 3 disciplinas: Química, Física e Biologia, tá? E esses conceitos que nós estamos aprendendo agora sobre o átomo, sobre a divisibilidade da matéria e do que a matéria é constituída, ela faz parte de conceitos da química. Então, vocês já vão se familiarizando com esses conceitos, com essas coisas, tá bom? Deixo aqui para vocês o link de acesso à atividade da aula. Esse link também estará disponível na descrição do vídeo no YouTube, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, podem me procurar, resolvam a atividade, na próxima aula faremos a correção. Obrigada pela atenção e até a próxima!